Detetive A Voz das Gerais. Estamos começando um novo episódio, dessa vez com um perito criminal, João Bosco, que vai se apresentar aqui para nós, vai falar sobre balística e sobre o seu livro, né, João? Exatamente. Fique à vontade, se apresente para os nossos telespectadores. Bom dia, Marcelo, bom dia, telespectadores. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu sempre rendo toda a honra e toda a glória ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou um soldado de Cristo acima de tudo. A ele seja dado toda a honra e toda a glória. Né? Amém, amém. Graça e paz a todos. Eu sou João Bosco, perito criminal aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, autor do livro Balística Aplicada a Locais de Crime, apaixonado por Jesus, por balística e por local de crime. Né? Tá muito bem assessorado, né? Com certeza. Começou bem a nossa entrevista, né? Graças a Deus. Com certeza. Fala um pouquinho sobre, primeiramente, antes de entrar no seu livro propriamente dito, sobre seu ingresso na polícia como perito, né? Sim. E a sua formação acadêmica. Muito bem, eu sou formado em engenharia elétrica pelo UFMG, me formei em 2001 e em 2003 eu fiz o concurso para perito criminal, no dia 3 de dezembro de 2003. Meu concurso foi um concurso bastante complexo, porque foram 15 mil candidatos para 135 vagas. E 42 aprovados. Eu sei, entre eles. Graças a Deus, né? Não completou nem um terço das vagas, né? E aí nós fizemos 9 meses de curso de formação policial em 2024. 9 meses? 9 meses, foi o curso de formação mais extenso, salvo engano. E foi um curso muito grande, tinha mais de 1.000 alunos na Academia de Polícia. E aí, no dia 16 de março de 2005, eu ingressei na Polícia Civil como perito criminal. Mas desde a Academia de Polícia, eu já tinha uma paixão tanto pela parte de armas de fogo, que eu acho que essa eu nasci com elas, quanto pela parte de local de crime, principalmente local de crime de morte violenta, né? Então, desde lá, nos meus estágios, eu já ia para locais de crime de morte violenta, já comecei a atuar mesmo antes de me formar na Academia de Polícia. E aí eu entrei, fui trabalhar direto no Instituto de Criminalística, porque a gente estava com uma demanda muito grande de engenheiros eletricistas que tivessem conhecimento da parte de telefonia celular, de telecomunicações. Vamos lembrar, 2005, a telefonia celular era um protótipo do que é hoje, né? E eu trabalhei durante 3 anos na TIM. Na verdade, quando era Maxitel, eu entrei lá, antes de se tornar a TIM, aí eu trabalhei na TIM como engenheiro lá, e aí eu adquiri muito conhecimento nessa parte de telefonia celular. E como a polícia estava precisando, na época a gente fazia muita perícia de clonagem de celular, lembra disso? Lembro. Hoje não tem mais, com a tecnologia GSM, né? Não tem mais a clonagem, mas quando era tecnologia TDMA, tinha muita clonagem. E aí precisava de alguém com conhecimento nessa área. E aí calhou de eu passar um concurso justamente nessa época. Então eu consegui ficar lotado direto no Instituto de Criminalística, na seção de perícias que na época era de áudio, vídeo e informática. Hoje são 2 sessões separadas, mas na época era uma sessão só que lidava com esse tipo de exames. E aí a diretora do Instituto era minha querida doutora Rosilene, um beijão para ela, eu sou apaixonado por ela. Um abraço, doutora, tá lá na casa do policial fã dela. Eu sou muito fã dela, e aí ela me manteve aqui em Belo Horizonte para poder atender essa demanda, só que eu falei com ela, chefe, eu vim, pode deixar que eu trabalhe aqui com o maior prazer, mas você sabe que a minha paixão é local de crime, né? Não, já eu sei, quando der eu te mando para lá e tal. E aí eu fiz um combinado com ela, eu iria capacitar os peritos todos da sessão com todo o conhecimento que eu tinha dessa parte de telefonia celular, e em contrapartida ela me lotaria na sessão de crimes contra a vida, que é a minha paixão. E eu sempre dei aula, né? Eu dou aula desde 17 anos. Então, falou comigo que dar aula é na hora, né? Com você mesmo? Comigo mesmo. E aí eu eu fiz essa capacitação, né, dos peritos, fui para a sessão de crimes contra a vida e comecei a minha trajetória como perito de local de morte violenta, perito de crimes contra a vida, né? Então, de 2005 até 2022, salvo engano, por aí, 2022, eu trabalhei na seção técnica de perícia de crimes contra a vida, algumas breves saídas para algumas missões específicas. Eu trabalhei durante 9 meses na seção de balística para implantar o sistema EvoFinder, que é um sistema de banco de dados balísticos que nós usamos até hoje. É o maior banco de dados balístico do mundo, é o nosso aqui de Minas Gerais. Mesmo? É esse sistema EvoFinder. Depois eu saí um tempo para trabalhar no projeto experimental Delegacia Modelo. Foi um projeto da Polícia Civil, na gestão do doutor Oliveira. Fantástica a gestão dele. E depois eu saí novamente para trabalhar na Força-Tarefa de Investigação de Quadrilha de Explosão de Caixa Eletrônico no DOESP. Então eu trabalhei um tempo no DOESP também,
coisa de um ano, quase um ano e meio. Eu tive a honra de trabalhar no DOESP, porque sempre foi um sonho meu e eu sou, assim, completamente fã daquela unidade. Um abraço para os meus irmãos do DOESP, eu sempre fui muito bem acolhido lá. E aí eu voltei para os meus defuntos, né? E então, nessa minha trajetória, sempre com aquela interface com crimes contra a vida, com locais de homicídio, suicídio, aborto, infanticídio, estupro, cárcere privado, vários tipos de locais. E eu costumo dizer, né? Foram mais de 2.000 locais atendidos e nunca tive reclamação de cliente. Cliente nunca reclamou. Satisfação garantida. Mas desses 2.000 aí, tem algum que você pode citar, um mais emblemático, que mais chamou a sua atenção? Vários. Você possa traz na sua cabeça, assim, na sua memória. Vários, atendi vários locais, assim. Um dos principais, que eu inclusive cito muito nas minhas aulas, foi um caso envolvendo uma estudante de enfermagem, foi em 2006. O Júlio, que era investigador lá de desaparecidos, é um cara que conta essa história de maneira primorosa, foi um caso muito importante, que nós investigamos na equipe. A delegada foi a doutora Cristina Coelho, que é Cristina. Espetacular. Outro que eu sou fã ardoroso, um beijão para você também. Um abraço, doutora. Eu sou fã dela e eu acho o seguinte, que a gente deve priorizar realmente essa integração da perícia com o restante da investigação. Eu não digo com a investigação, porque perícia também é investigação criminal. Com certeza. É tudo um corpo só. E eu sempre gostei de trabalhar muito integrado com os meus colegas investigadores, delegados, escrivães, e foi um caso muito interessante esse com a doutora Cristina. Foi um caso em que uma estudante de enfermagem desapareceu, depois ela foi encontrada morta na Mata das Abóboras, e no decorrer da investigação descobriu-se que ela tinha um namorado que não era namorado, né? Ela era amante de um estudante de enfermagem lá da mesma faculdade, e ele teriam tido a discussão e tal, e o fato é que, pela investigação, né, da equipe, chegaram nele como suspeito, e aí ele levou o carro dele ao Instituto de Criminalística para poder ser periciado, né? E aí, durante a perícia, eu encontrei elementos fortíssimos que mostravam que ele teria sido realmente o autor. Então foi um caso muito interessante, uma integração muito grande da perícia com o restante da investigação, e além desse, foram vários outros. Teve um caso também de uma mulher que foi encontrada esquartejada ali próximo à cidade administrativa, na região de divisa ali com Santa Luzia, e no local estavam lá várias partes do corpo, não tinha cabeça, mas eu encontrei parte do corpo, encontrei as mãos e tudo, e lá no local mesmo eu consegui pegar as mãos dela, peguei as impressões digitais, fiz a fórmula datiloscópica, comuniquei com a CEPOLC, peguei com a CEPOLC qual era a fórmula datiloscópica, passei essa fórmula datiloscópica para a CEPOLC, né? E nós encontramos também uma folha de prova de EJA, Educação de Jovens e Adultos. E tinha um nome de mulher lá. Então eu pedi para o pessoal da CEPOLC confrontar a fórmula datiloscópica do cadáver com a fórmula datiloscópica do nome da folha. E era um nome bastante peculiar, difícil de ter homônimo. E aí coincidiu. E a partir disso, passei isso aí para a equipe de investigação, o doutor Guilherme Catão, gente boa também. E aí o pessoal correu atrás e conseguiram prender o suspeito, que era o filho da mulher. O filho? O filho. O filho matou a mãe, esquartejou e deixou lá na beira, lá. Assim, de onde foi o local, praticamente dava para ver a cidade administrativa. E, coincidentemente, há pouco tempo tivemos um filho matando uma mãe aí, né? Exatamente. Como é que são as coisas, né? É o que eu falo, o mundo dá voltas, né? A gente vê recorrentemente situações acontecendo, né? Fatalidades, infelizmente, que vão mostrando a importância da investigação criminal, né? Com certeza. E falando na importância, o nosso canal do podcast, ele é patrocinado pela Gameplay Informática. Excelente. Que apostou na gente desde o início. Fica lá no Barreiro, na rua José Brandão 105. Nosso amigo Braulio está aí com a gente, patrocinando e dando todo o suporte aqui na área de informática. É isso excelente. Aí. Mas, excelente. Continuando o nosso assunto, João. Sim. Você participou, só para fechar esse tema de local de crime, você já foi em algum local de crime onde foi vítima policial civil? Vários. E é um problema muito sério, e é muito bom eu ter esse canal aqui para poder conversar com os meus colegas policiais. Porque quando o local de crime envolve policial, seja policial civil, seja policial militar, seja guarda municipal, agente de segurança de maneira geral,
é o pior local para o perito trabalhar. Por quê? Porque todos os colegas entram e contaminam a cena do crime. Eu já trabalhei em vários casos envolvendo colegas policiais e quando eu chego no local, o local está completamente alterado. Inidôneo. Completamente inidôneo pelos nossos colegas policiais civis, que muitas vezes se arvoram entrar no local achando que eles... ânsia, né? A ânsia de encontrar vestígios, só que eles não são especialistas em vestígios. E aí os nossos colegas contaminam a cena do crime e dificultam o nosso trabalho da perícia. Então os locais mais difíceis que eu já atuei foram justamente os locais envolvendo policiais. E eu tenho um problema muito sério com isso. Vários colegas ficavam chateados comigo, que eu chegava no local, botava todo mundo pra fora. Não entende, né? Não entendem que, cara, eu tô lá pra ajudar também, só que se vocês não deixarem eu fazer o meu trabalho, vocês vão atrapalhar. E aí acaba prejudicando muito o trabalho. Eu já trabalhei em vários casos, envolvendo colegas policiais, e a realidade é sempre a mesma. Chega no local, tá aquela bagunça generalizada, um monte de colegas pisando nos vestígios e dificultando o nosso trabalho na perícia. Infelizmente, né? Infelizmente. Sabe? Não é fácil, não, mas falta, às vezes, um pouco de experiência, não sei. Eu acho que é um conjunto de coisas. Falta, muitas vezes, uma visão integrada com o trabalho pericial. Entender que nós, peritos, somos parte da investigação criminal. Sim, muito importante. Muito importante, né? E respeitar o nosso trabalho. Porque eu já vi muitas situações de colegas, infelizmente, é uma coisa que eu tenho que falar. Já vi muitas situações de colegas acharem que entendem mais de perícia do que eu. Entendeu? E aí eu chegar no local e só, João, eu vi isso aqui, ou seja, andou no local todo, já fuçou em tudo, querendo me ensinar a fazer o meu trabalho. E eu falo, meu irmão, o que você falou, esse monte de coisa que você falou, não tem nada a ver. Isso que você achou que é isso é aquilo, aquilo que você acha que é isso é outra coisa. Entendeu? E eu tento mostrar para o pessoal que o trabalho de perícia não é achismo. O trabalho pericial é ciência, é estudo. E é o que eu faço há 21 anos já. E muito importante é preservar o local, né? A preservação é fundamental. E sabe o que é engraçado, Marcelo? Eu já tive a oportunidade de dar dezenas, talvez mais de uma centena de palestras sobre preservação de local de crime na Polícia Militar. Na Polícia Civil, eu acho que não chegou a 10. É mole? Santo de casa não faz milagre. Eu tenho o maior prazer em falar sobre preservação de local de crime, em palestrar, em dar aula. Na Polícia Militar eu tenho muita abertura. Eu já dei palestra em todas as unidades da Polícia Militar da região metropolitana. Toda hora eu sou recorrentemente convidado para palestras na Polícia Militar sobre preservação de local de crime, sobre balística, que é a minha paixão. E na nossa Polícia Civil, infelizmente, eu não sei o que acontece, o pessoal não me convida. E eu vou sem custo, eu tenho o maior prazer, ainda mais para os meus colegas policiais civis. Com certeza. Nós podemos, numa nova oportunidade, gravar aqui um episódio só sobre preservação de local vai de ser crime. Uma honra, vai ser uma honra. Fazer isso aí. Será um prazer também. Nós estamos de portas abertas aqui. Vai ser uma honra. Fala um pouquinho agora sobre o seu livro. Você já está trabalhando no segundo livro, né? Já estou trabalhando em mais 2 livros, na verdade. Oxe, como não para? Não pode parar, né? Eu sou filho de professora de português, né? Então escrever é paixão minha também, né? Como é que a sua mãe chama? Minha mãe chama Ivone. Acabei de encontrar com ela. Um beijão, mãezinha. Um abraço, dona Ivone. Parabéns, viu? Obrigado. Meu pai também, João Bosco. Um beijão para ele. Tava com ele agora também. Um abraço, João. Beijão, papai e mamãe. Você é filho ou Júnior? Eu sou Júnior. João Bosco Júnior. Eu tenho o meu é Marcelo Filho. Sim. Um abraço para os nossos filhos, para os nossos pais, né, para as nossas famílias, né? Sim, com certeza. A razão de tudo, né? Razão de estarmos aqui hoje, Exatamente. Mas eu publiquei em 2018 o livro Balística Aplicada a Locais de Crime, que une as minhas 2 paixões, local de crime e balística. Né? O que acontece? A vida inteira, eu sempre gostei muito de arma, né? E quando eu passei no concurso para perito e eu fui trabalhar na seção de crimes contra a vida, eu vivia frequentando a seção de balística. E acompanhava os peritos nos exames, ajudava eles nos exames e tudo, e comecei a estudar a balística. E comecei a ver que muita coisa que eles estudam lá na seção de balística e que eles conseguem perceber na seção de balística, o perito de local consegue aplicar na realidade dele. Então, por exemplo, lá eu comecei a ver, por exemplo, que a pistola Glock, a pistola Glock, né, aquela marca austríaca, ela, na época que eu trabalhei, ela não tinha ainda a 5ª geração da pistola Glock, ela tinha uma marca de percussão um pouco diferente das demais armas, de maneira que dava para a gente identificar pelo estojo
que aquela pistola era uma pistola Glock. Ou então descartar que Ou então descartar que fosse a pistola Glock, né? Ou as assemelhadas, né? Como a Tara e a Schmeiser, que são fabricantes que imitam a Glock, mas tem muito poucas no Brasil. Então, eu vi, cara, isso é uma informação que na hora, no local, é muito importante para a equipe de investigação. Então, se o perito, na hora, já vira e comunica, olha, aqui a arma utilizada foi uma Glock, isso já direciona a equipe de investigação. E aí eu consegui... Outra coisa que eu aprendi lá, por exemplo, no calibre 40, né, .40 Smith Wesson, os projéteis que passam por cano de pistola Taurus, eles têm um arraiamento destrógeno, ou seja, arraiamento para a direita. Os que passam pelo cano das pistolas Imbel têm um arraiamento para a esquerda. Isso é coisa que você vê a olho nu. E aí o que acontece? Não é somente a Taurus que tem arraiamento para a direita ou somente a Imbel que tem arraiamento para a esquerda, mas todas as Taurus arraiamento para a direita. Todas as Imbel arraiamento para a esquerda. Então a gente já consegue excluir possibilidades que são a grande maioria das armas nesse calibre aqui no Brasil. Então muitas vezes eu chegava no local de crime, pegava o projétil e falava, olha, esse projétil aqui é calibre .40 Smith Wesson, arraiamento destrógeno. Ou seja, podemos excluir a pistola Imbel e com grande chance de ser Taurus. Pode ser outros fabricantes estrangeiros, sim, mas a maior probabilidade é de ser Taurus. Ou o contrário. Então, esse tipo de informação ia ajudando os meus colegas investigadores. Teve um local de crime que eu fiz, que eu cheguei no local, examinei o cadáver, coletei os projéteis, estojos, e aí eu sempre gostei muito de conversar com meus colegas investigadores, passar para eles minhas primeiras impressões no local, e eles viraram e me procuraram e assim, João, e aí, o que você conseguiu encontrar? Eu disse, olha, eu consegui determinar qual foi a arma utilizada no crime, se é mesmo, se é. Qual arma que foi? Eu falei, uma submetralhadora em calibre .380 alto. Ele falou, mas submetralhadora em 380? Não conheço nenhuma, não tem, assim, realmente, de fabricação industrial não tem nenhuma. Essa que foi utilizada foi uma submetralhadora artesanal, de fabricação artesanal em calibre .380 alto. Ah, mas como é que você sabe isso? Assim, pela marca de percussão do estojo e pela característica do projétil. Porque essa submetralhadora artesanal, o cano não tem raiamento, então marca o projétil de maneira diferente e o projétil não tem estabilidade. Então ele bate de lado no alvo e ele se amassa lateralmente. Então eu peguei e falei com eles, olha, pode ir nessa dica que é quente. E eles foram, investigaram, descobriram uma quadrilha de fabricação de submetralhadoras artesanais, conseguiram chegar na arma que foi utilizada por meio da investigação, mandaram para a seção de balística, foi feito o confronto balístico e bateu. Batata. Exatamente. É o que eu falo, é balística aplicada a locais de crime. Então são conhecimentos que o perito tem que ter. Muito interessante. No meu livro eu trago vários conteúdos, eu trago um conteúdo muito importante para a investigação e para o perito, que eu tenho um capítulo inteiro sobre incapacitação balística. O que é incapacitação balística? É o que acontece quando a pessoa não toma um tiro, né? Porque, Marcelo, qual foi a primeira vez que você viu a cena de alguém tomar um tiro? Não tem muito tempo. Mas qual foi a circunstância? Foi uma das que mais me chamou a atenção, foi em 86, quando eu entrei para a polícia. Não, peraí, você vai contar que você entrou para a polícia. Você nunca tinha visto a cena de alguém tomar um tiro antes? Não. Não? Nem no cinema? Não, no cinema, otário. Então a primeira vez que você viu a cena de alguém tomar um tiro não foi ao vivo. Entendi. Foi no filme. Entendi a pergunta agora. Entendeu a pergunta? Entendi. E como que é a cena de confronto de alguém tomar tiro nos filmes? Sangue para todo lado. Sangue para todo lado, buraco. A pessoa toma o tiro. E cai, sai voando. Cai imediatamente morta. Justamente. Isso nos filmes é desse jeito. Na prática é diferente. Na prática é diferente. Eu já vi casos que o cara tomar 6 tiros e continuar correndo. E continua correndo. Eu já atendi muito cliente que aconteceu isso aí. Eu atendi o caso já uma vez de um cracudo, né? Aquele shape, né, de libélula, né? Um cara magrinho que foi assaltar um sargento nosso da PM com uma arma de brinquedo. E o sargento estava com a arma de verdade. Então ele chegou pro sargento e falou, é um assalto. Aí o sargento sacou a arma dele e falou, a minha de verdade. Pum, deu um tiro nele. O projétil entrou no antebraço, saiu no antebraço, entrou no peito e saiu nas costas. Atravessou o cara todo. Tudo. Qual calibre você acha que foi? 38? Não. Aquele calibre que corta muito. 22. Não mesmo. 9mm. Pois é, todo mundo acha que foi 9mm, né? Porque o 9mm corta mais, segundo o que o pessoal fala, né? Foi calibre .40 Smith Wesson. .40? .40 Smith Wesson. É linda! O 9mm não tem maior penetração que o 40, é o contrário, o 40 penetra mais do que o 9mm Luger. E aí ele foi atravessado pelo tiro de 40. O projétil entrou e saiu pelas costas e se perdeu.
que aconteceu com esse cara depois de tomar um tirambaço desse de 40? O que você acha que aconteceu? Buraco nas costas. Pois é, um buraco desse tamanho assim. Vamos esclarecer. E mais. O que todo mundo pensa? Tomou um tiro de 40 no peito e ele caiu na hora. Cai na hora. Ele correu 3 quarteirões. Ele correu 3 quarteirões antes de cair morto. Por causa do choque hipovolêmico. Então, essa mítica de que o 9 corta mais, o 40 tem mais impacto, o 357 joga o cara longe. Tem um cara que eu sou fã dele, que é o Sargento Faur. Eu sou fã dele, eu acho ele um cara fantástico, só que ele não entende nada de balística. Ele vem contando que ele usava o 357, que o 357, onde pegar tem 96% de stopping power e vai derrubar o cara. Isso é mentira. O cara toma um tiro de 357, o impacto que ele sente é nenhum. Da mesma forma que 40, da mesma forma que 9, esse negócio de impacto de tiro é mito. É mole. E a munição? Aquele detalhe da munição ponta plana ou oca. Ponta oca, mesma coisa. Ah, ponta oca dá mais impacto. Mentira. Não existe diferença de impacto de projétil ogival, projétil ponta plana e projétil ponta oca. Não serve para dar mais impacto aquilo. O impacto de tiro é irrisório. Dá para calcular esse impacto de tiro. Eu sou engenheiro, pô, essa é a minha praia, né? No meu livro tem os cálculos mostrando que uma pessoa que toma um tiro de 45 no peito, uma pessoa de 75 quilos, que toma um tiro de 45 no peito, ela é deslocada para trás a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. O que é 5 centímetros por segundo? É isso aqui, ó. Que impacto é esse? Nada. Então, essa linda de que a pessoa toma um tiro e pum, sai voando, é linda. Então, no meu livro tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Eu mostro uma foto de um experimento que eu fiz num pernil de porco, mostrando a lesão interna produzida por um projétil ogival e a lesão interna produzida por um projétil expansivo. E a diferença é nenhuma. Nada. Aquela de que o projétil expansivo arrebenta o cara por dentro é mentira. Só linda. E a tal da bala Dundum? É o que o pessoal chama de projétil expansivo, o pessoal chama de bala Dundum. Na verdade, essa linda da bala Dundum vem do arsenal de Dundum, na Índia, da época da colonização britânica, que o pessoal fazia experimentos tentando aumentar o poder de incapacitação das munições. E foram feitos vários experimentos. E aí, um desses experimentos era com munições expansivas. Tentaram também algumas munições explosivas sem sucesso, só que ficou a linda. Né? A linda da munição que explode, a linda da munição que faz um furinho pequeno na entrada e um rombo na saída, e esse monte de mentiras que vão sendo propaladas. Né? E o meu trabalho, inclusive nas redes sociais, eu tenho um trabalho no Instagram há bastante tempo. O meu Instagram é o Professor João Bosco. Né? Quem quiser seguir, fica à vontade. Professor João Bosco? Professor João Bosco, meu Instagram. E lá eu mostro. A minha primeira postagem, a postagem que está fixada, é de um experimento que eu faço nos meus cursos de balística de combate com um boneco que eu chamo de Chuck Norris. Que é uma. Você que é velho já lembrou, né? Pois é. É uma caixa de brita, uma caixa de madeira preenchida com brita, e ela tem um pé. Né? Então eu tenho a caixa aqui e ela tem um pé. E eu dou tiro nessa direção. De maneira que nada segura essa caixa para trás. Então dá tiro, e aí para poder derrubar no tiro essa caixa. Essa caixa, ela pesa 56 quilos, tá? Comparando com uma pessoa, é alguém pesado? Uma pessoa magrérrima. Uma pessoa magérrima, né? Ou uma pessoa mais baixa, né? Mas o fato é que é uma pessoa... Brevetinho. É uma pessoa pequena, né? 56 quilos. E o projétil não atravessa porque dentro é brita, né? Ou seja, como as pessoas gostam de dizer, né? A gente entrega toda a energia para o alvo. Isso é uma falácia, não existe negócio de entregar energia, mas a gente dissipa energia, né? Mas eu faço esse experimento. E aí eu atiro nesse boneco com vários calibres. Então eu atiro de 380, 56 quilos, atiro de 380. Você acha que vai derrubar? Pelo que você falou agora, não. Não. Atiro de 9. Também não. Pela aula de hoje, não. Também não. Ponto 38 SPL. Também não. Ponto 40 Smith Wesson. Não. Ponto 45 ACP. Não. Ponto 357 Magnum. Aí já tô na dúvida, mas acho que não também, pela aula de hoje. 556 por 45. Aí você já entrou no calibre de fuzil, De fuzil. E aí? Eu ia responder que sim, né? Mas eu vou no não de novo pela aula de hoje. Tá, calibre 12 com chumbo 3T. Calibre 12 talvez derrube. Calibre 12 com balote. Derruba. Pessoal, assiste lá o vídeo. Eu vou dar um spoiler.
Não derruba. Vai ter que assistir um vídeo pra saber. Viu? Nem um balote de calibre 12 é capaz de derrubar uma pessoa com impacto. Eu não tô dizendo que um tiro de calibre 12 não vai incapacitar a pessoa. Claro que vai. Mas não é por causa do impacto, é por causa da lesão. O que incapacita não é o impacto. O que incapacita é a lesão. Se pegar num osso, por exemplo, né? Se pegar, não precisa nem de pegar num osso. Porque o que acontece? Quando a gente fala da incapacitação balística, a gente tem duas formas de incapacitação. O que nós chamamos de incapacitação imediata ou incapacitação direta e a incapacitação tardia. Então, é uma incapacitação indireta. A incapacitação imediata é aquela que a pessoa toma um tiro e cai na hora, é aquela em que você atinge o sistema nervoso central, tronco encefálico, cerebelo, bulbo, ou coluna cervical alta, a coluna da região cervical, né? Então, assim, é aquele triângulo da morte, que a gente chama que é o que o sniper busca quando ele vai efetuar o tiro de comprometimento. Triângulo formado pelos olhos e pela boca. Então, o projétil atravessa e atinge essa região aqui, atingir essa região que eu mostrei aqui do corpo da pessoa. Então, ali, o tiro vai incapacitar a pessoa imediatamente. Independentemente do calibre. E é verdade não importa o calibre. Que ele não tem nem reação de... Exatamente. Não tem nem espaço muscular para poder contrair o dedo. Exatamente. Então, o que acontece? O tiro atingindo aquela região vai incapacitar a pessoa, seja de ponto .50, seja de ponto .22 LR. Vai incapacitar. Só que é um tiro muito difícil da gente efetuar. Então entra a segunda forma de incapacitação, que é a por grande perda de sangue. Então, quando a pessoa quando o tiro atinge vasos sanguíneos importantes, que vão causar uma grande perda de sangue, e aí a pessoa vai desmaiar e depois morrer. Desfalecer. Mas é mais ou menos o seguinte: imagina um carro, e você atira no tanque de combustível do carro. O carro para na hora? Não. Não, por quê? Porque tem combustível. Porque tem combustível, né? Ele vai rodar até o combustível acabar. A incapacitação tardia é a mesma coisa. A pessoa toma um tiro e aí até ela perder a consciência por causa daquele tiro vai um tempo. Então, nesse caso, por exemplo, que eu citei, que o cara tomou um tiro de 40 e correu 3 quarteirões, foi o tempo necessário para ele perder sangue a ponto de perder a consciência, né? Desmaiar e depois, consequentemente, morrer. Né? Então, aí entra, inclusive, um outro assunto que eu sou apaixonado, que é o APH, né, atendimento pré-hospitalar, e é aí que entra a importância do torniquete, o torniquete tático para salvar vidas, porque se a pessoa toma um tiro, por exemplo, numa extremidade, num membro, o torniquete pode salvar a vida dessa pessoa. Eu sempre ando com pelo menos um torniquete. Eu estou com um comigo aqui no meu bolso, onde eu tiver, eu estou com esse torniquete. É um torniquete bem compacto, eu trouxe dos Estados Unidos, tá? E na minha mochila ali eu tenho mais um torniquete, eu tenho mais 2 torniquetes ali, aliás, na minha mochila. Não ando sem, no meu equipamento operacional eu tenho torniquete e tenho conhecimento para usar. Para usar. Então é um assunto também que é muito, muito importante para mim, me é muito caro o APH, né? Então... Isso é muito importante, além do curso que você falou de preservar local de crime e tudo, mas esse aí também é muito importante. E a gente tem excelentes referências nacionais em APH aqui em Minas Gerais. A gente tem, por exemplo, o investigador Marco Matos, né, que é uma figura que é muito conhecida na polícia, né, o nosso Marquinhos. Temos o investigador Cleiton, que é espetacular da CORE, é espetacular nesse assunto, sabe tudo desse assunto. Então nós temos grandes referências aqui na Polícia Civil nesse assunto. Eu nem me sinto no direito de falar no assunto na frente deles, né? São caras que são autoridades no assunto. São papas. São papas no assunto. Em matéria de APH, eles são excelentes, né? E temos referências nacionais também, grandes amigos, o Doc Manigli, que é um grande irmão meu, que é lá da Polícia Civil do Paraná, do Tigre. Então temos várias pessoas aí bastante conhecidas nesse assunto. Claro. Bacana. Sabe? Então, é um assunto que eu gosto bastante também e tem tudo a ver com a minha matéria, quando eu trato de incapacitação balística, né? E aí eu venho fazendo esse trabalho, né, de divulgar a perícia, divulgar a balística, para poder tirar as pessoas desse obscurantismo, né? Tirar as pessoas dessas falácias que são faladas, sobre esses mitos que são falados da balística, né? Mitos, né? Muitos mitos. E falar em mito, essa operação do Rio de Janeiro. Rapaz, vou falar com você, viu? Foi realmente algo estrondoso. Tudo o que envolve a segurança pública do Rio de Janeiro é superlativo, né? E gerou muito debate. A guerra das narrativas. A guerra das narrativas. Aí agora aparece especialista de tudo. Especialista de tudo. Eu queria, inclusive, confrontar esses especialistas que vêm falar que você consegue combater fuzil com pedra.
Né? Adoraria ter a chance de debater com essa pessoa em alto nível, com respeito, mas com técnica. Eu vou debater isso aí com você, que já tá rodando nas redes sociais aqui uma cena do Rambo. Novamente Hollywood, né? Especialista formado por Hollywood. E ele derruba o helicóptero da qualquer, exatamente. Eu acho que esse especialista é lá de Hollywood. Pode acontecer, pode, né? Mas será que vai ser a melhor opção? Igual as pessoas perguntam, João, mas dá para usar 380 na defesa? Assim, meu irmão, você pode usar até uma cadeira na defesa. Tem um canivete. Agora, vai ser a melhor opção? Certamente não, né? Vai ser o que vai te atender? Certamente não, né? Mas essa falácia de que você pode combater um fuzil com uma pedra é um absurdo, cara. Uma pessoa que se propõe a ser especialista em segurança falar uma asneira dessa assim, impensável. E eu adoraria debater com uma pessoa dessa, em alto nível, sim, apresentando argumentos técnicos, para mostrar que é um absurdo. É um absurdo isso aí. Mas essa situação do Rio de Janeiro suscitou realmente vários debates. E eu debati, inclusive, com alguns amigos meus, policiais, que têm um viés ideológico diferente do meu, que eu respeito. São amigos que eu amo, são pessoas que eu gosto muito, que eu respeito muito, mas que eu discordo ideologicamente. E falavam, João, essa operação foi absurda. Eu falei assim, cara, não foi. É uma operação que foi necessária. Mas não dá para combater o crime dessa forma. A gente tem que combater o tráfico atuando na fonte, em quem fornece armamento, em quem fornece o financiamento para essas quadrilhas e tudo. E eu concordo com isso. A gente tem que combater o crime nas fontes, nos financiadores. Frentes, né? Sim, mas não é só aí. A gente também tem que combater o crime da forma como foi feita nessa operação do Rio de Janeiro, indo lá e cumprindo os mandados de prisão. Agora, esses mesmos amigos meus que conversamos sobre esses assuntos, eu falei, cara, eu concordo com você que tem que combater nos financiamentos, mas você há de concordar comigo que não dá para simplesmente não cumprir o que a lei determina, que é ir lá e prender esses caras. E me fala, como é que a gente vai lá, sobe o morro, prende esses caras sem que haja confronto? Sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Não, mas aí eu já não sei como fazer. Então, meu irmão, se você não sabe como fazer, não venha me falar que tem como ser feito. Não adianta você criticar, sem trazer a solução. Exatamente. Né? É uma crítica que eu entendo que é uma crítica vazia. Né? Mas aquilo lá é enxugar gelo, porque os criminosos lá vão ser substituídos o tráfico já arregimenta novos soldados. E é verdade. A gente sabe que é uma ação que, por si, somente ela é inócua, mas ela sendo feita em conjunto com outras ações, ela é necessária. Então foi uma ação que foi necessária, sim. Com certeza. E foi um recado do Estado. Porque isso que é o mais importante. O que se falava, aquele Oruan, né, que eu não consigo admitir que as pessoas chamam de cantor, né, aquele Oruan, vem falar, quero ver, vim me pegar aqui no morro, quero ver a polícia entrar no morro. O Estado mostrou que sim, a polícia consegue subir o morro, consegue entrar lá e fazer valer a lei. Então foi uma operação que eu considero extremamente exitosa, com muita estratégia, aquela estratégia de encurralar os criminosos na mata para separá-los da população e minimizar o risco de danos colaterais. Muito importante uma estratégia fantástica. E nós estamos falando, gente, do que há de excelência em matéria de confronto urbano, que é o Rio de Janeiro. Ninguém confronta o crime urbano como o Rio de Janeiro. Isso é o que há de excelência nesse assunto. Então, foi uma ação que eu achei extremamente exitosa. Apesar de termos perdido 4 colegas. Sim, colegas. Isso foi uma fatalidade. Infelizmente, eu me compadeço das famílias dos colegas. Eu me compadeço, sim, das famílias dos criminosos também, que, embora sejam criminosos, têm mães, têm pais. E eu, como cristão, eu não posso me alegrar com a morte, mesmo que seja do ímpio. Eu não vou falar que eu estou feliz com a morte daqueles criminosos, porque eu não estou. O que eu gostaria, como cristão, é que eles conhecessem Jesus e mudassem de vida, se convertessem e se salvassem. Mas, por outro lado, não há de se negar que eles procuraram aquilo que eles encontraram, né? E eu não vou falar que não foi uma ação exitosa pela morte deles. Infelizmente, foi necessário, né? Melhor seria que não tivesse confronto? Com certeza. Sem dúvida. Para todo mundo, né? Para todo mundo. O pessoal acha que o polícia sobe o morro, fala assim, não, eu quero chegar lá e quero matar. Cara, não tem nada a ver. Tem a noção errada, né, da polícia. Tem uma máxima que a gente fala na atividade operacional que é o seguinte, uma vez iniciado o confronto, o seu desfecho é imprevisível. Uma vez iniciado o confronto, o seu desfecho é imprevisível. Então, quando o policial ele sai
para trabalhar, ele sai para uma operação como essa, ele está arriscando a vida dele. E como nós vimos, ele pode morrer, e aí? E aí, dá para falar que ele está feliz com o risco de morrer? Não, ele pode sim sentir orgulho, claro, e é o que acontece. Eu já fui em inúmeras operações, apesar de ser perito, né? Eu já fui em inúmeras operações de cumprimento de mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, e a gente vai com aquela gana, aquela vontade de trabalhar, de fazer. A gente tem consciência do risco, mas a gente quer fazer aquilo lá porque é uma questão até idealista. Mas a gente não vai, não, eu quero matar. Não, não. Se eu puder passar minha vida inteira e a única pessoa que eu matei, que foi Jesus Cristo, não matar mais ninguém, eu estou satisfeito, entendeu? O que eu quero é não ter mais nenhuma morte, já me basta a morte de Cristo na cruz pelos meus pecados. Eu não quero matar mais ninguém, não. Que bonito. É isso mesmo. E, João, entre uma faca e um revólver, que tinha que você tem mais medo? Rapaz, eu sou apaixonado por faca. É. Eu gosto demais. Mas tudo depende da situação, né? Porque o que acontece? O pessoal fala muito dessa questão de faca, de arma, e se a gente for pensar no uso da força, que é outra matéria que eu sou apaixonado, que é o uso da força, dá para ficar aqui 3 horas falando sobre o uso da força. Tanto faca, quanto revólver, quanto pistola, quanto fuzil são armas letais. Então, quando a gente pensa no ponto de vista do uso da força, faca e arma de fogo são instrumentos letais e devem ser combatidos com força letal. E dependendo da circunstância, a pessoa armada com uma faca, ela pode estar em vantagem em frente a uma pessoa armada com uma arma de fogo. Por exemplo, a gente tem a regra de Tuller, né, que diz que uma pessoa, a regra dos 6 pés, né, dos 21 pés, se a pessoa tiver, que são aproximadamente 6 metros, se a pessoa tiver a 21 metros, é isso, exatamente, 6 metros, se a pessoa estiver a essa distância menor do que 6 metros de você com uma faca e você estiver com a arma no coldre, a pessoa com faca está em vantagem em relação a você, porque ela consegue te alcançar e te esfaquear antes de você conseguir sacar a arma, engajar e atirar, né? Na verdade, essa regra é uma regra que é muito falada, mas essa questão da distância é muito relativa, porque é o que eu falei. Uma pessoa que toma um tiro não imediatamente incapacitante, ou seja, toma um tiro na grande massa, ela tem muito tempo para poder reagir. Então, uma pessoa com uma faca, se você pode efetuar o tiro nela, ela pode ser atingida numa região fatal. Ela não vai ser incapacitada, na grande maioria das vezes, imediatamente. Ela consegue te alcançar e ainda te atacar com a faca. Então depende muito da questão da distância. Eu tenho um curso meu que eu ministro em vários lugares do Brasil chamado Balística de Combate. E nesse curso eu mostro os conhecimentos de balística que a gente tem que ter para aumentar as nossas chances de sucesso no confronto armado. E nesse curso eu mostro, por exemplo, várias situações em que pessoas que estão armadas com facas atacam policiais e o policial só não morre por sorte. Mesmo depois de atingir a pessoa com os tiros, né? Então, essa questão do confronto de alguém com uma faca é uma questão muito crítica e a distância é um fator preponderante. Quanto mais próximo, maior é a vantagem que está com a faca. Exatamente. Bom, tem muitos colegas nossos aí hoje morrendo porque às vezes não atiram na pessoa, né? Não tomam aquela decisão. Né? Ou então até atiram, mas atiram com aquela imagem do tiro que a pessoa toma um tiro e cai. Então a pessoa acredita no stopping power, né, da arma, né? Que stopping power é outra falácia, né? Que não existe stopping power, não existe, é um negócio que não existe. E as pessoas ainda acreditam nisso. Eu tô com a 40, com a munição gold, então eu vou dar o tiro, a pessoa vai cair na hora, então eu tô resolvido. Não! Aí o que acontece? A pessoa tá lá, efetua o tiro, a pessoa é atingida, ele sabe que a pessoa foi atingida e a pessoa continua partindo para cima dele, aí o cara cola as placas e não sabe o que fazer. Então, é importante o policial saber o que acontece quando ele atinge alguém com um tiro. Saber que essa pessoa, na grande maioria das vezes, ela não vai ser prontamente incapacitada. Né? Teve uma situação que aconteceu, inclusive foi uma delegada amicíssima minha, a doutora Helenice, um grande abraço para a doutora Helenice. Ela me ligou um dia e falou assim, João, um policial armado com a 40 que dá 7 tiros no menino armado com uma faca, tem que segurar um excesso, não tem? Eu falei assim, muita calma nessa hora, vamos conversar? Ela, vamos. Eu fui lá no homicídio, né, porque ela estava lá,
E ela me apresentou o caso. O cara estava fumando maconha no quarto com os coleguinhas. A mãe, desesperada, não sabia o que fazer, o menino trancado no quarto com os colegas fumando maconha, ligou para a irmã. A irmã falou assim, peraí que eu tô indo para aí. No caminho, a irmã dela se deparou com uma guarnição da polícia militar. Acionou a polícia. Acionou a polícia militar e os policiais foram com ela. Chegaram lá, bateram na porta. Polícia, sai todo mundo. E eles falaram, vão sair nada, e xingaram os policiais e tudo. Aí o policial virou para a mãe do menino e falou, olha, a gente não pode fazer nada a menos que a senhora autorize a gente arrombar a porta e efetuar a prisão deles. Ela foi e falou com ele o seguinte, olha, se vocês não fizerem nada, eles vão me matar e matar meu marido, que ele já falou que se chamasse a polícia para ele, ele ia matar a gente. Então o senhor está autorizado a arrombar a porta. Aí o policial foi e falou, nós vamos arrombar a porta. Aí o senhor pode arrombar. Na hora que o policial arrombou a porta, o filho dela saiu lá do quarto correndo com uma faca em direção ao policial. O policial começou a andar para trás, sacou a arma e atirando. Tum, tum, tum. Ele acertou 7 tiros no garoto. Beleza? No rapaz. E aí eu fui e falei assim, bom, esse é o que estava no Reds. Vamos olhar o laudo de local? Não, não tem laudo de local, porque o local foi desfeito porque socorreram a vítima. Primeiro erro. Mesmo com a vítima sendo socorrida, tem que ter perícia de local. Vamos olhar o laudo de necrópsia? Vamos olhar o laudo de necrópsia. 7 tiros, realmente. Nenhum atingiu o sistema nervoso central, coluna cervical alta, ou seja, nenhum prontamente incapacitante. Então aquele rapaz, mesmo atingido por 7 tiros, tinha plena condição de continuar o ataque. Tanto é que ele acertou 2 facadas no policial. Uma pegou no colete e outra rasgou a calça da farda. Eu mostrei esses elementos para ela, expliquei para ela a questão da incapacitação e ela ficou estupefata. Assim, cara, eu pensei que ele tomar no primeiro tiro ele já fosse cair. Eu falei assim, não mesmo. E aí ela foi e mudou o relatório dela de indiciamento por excesso. Ela mudou para sugerindo o arquivamento por legítima defesa. Entendeu? Então é uma informação que os nossos colegas precisam de ter, tanto na hora de efetuar uma resposta armada, saber que é necessário sim efetuar o grande número de tiros para aumentar a velocidade da incapacitação, quanto os nossos operadores do direito entenderem que isso acontece, que essa incapacitação muitas vezes demanda muito tempo, e aí pode ser necessário um grande número de tiros, para que os nossos policiais não sejam condenados injustamente por excesso. Justamente, não só os nossos colegas, mas os membros do Ministério Público da Justiça, seria interessante dar uma aula para eles. Marcelo, eu vou te falar, eu tento demais entrar no Ministério Público, na Defensoria, na magistratura, para trazer um conhecimento para eles, mas é muito difícil. Eu já tive a oportunidade 2 vezes no Ministério Público, em 2013 e 2015, de ministrar um curso lá para os promotores, e depois disso nunca mais consegui ir lá e falar com eles sobre isso, sobre a incapacitação balística. Eu já tentei no Ministério Público, já tentei na magistratura, mas eu não consegui um acesso para ela. Gente, é de graça, Marcelo. Não, você não vai conseguir. Eu não consigo. Já, pra você ter uma ideia, ano passado, o Ministério Público trouxe aqui para Minas Gerais o delegado João da Cunha Neto. É um baita, não é aquele delegado da Cunha naquela não, ele não, oh, é Cunha. Outro. Ele fica bravo porque ele tem o homônimo, né? Mas é o delegado João da Cunha Neto, da Polícia Civil de Santa Catarina. Santa Catarina? Excelente! Conhece muito de balística. Tem um livro de balística, publicado, é o Balística para Profissionais de Direito. Eu fui o revisor do livro dele, é um cara assim que sabe muito balística. E aí, ano passado, o Ministério Público trouxe ele aqui para dar uma palestra sobre esse assunto. Eu achei excelente isso. Mas, olha só, o Ministério Público de Minas Gerais foi lá, trouxe ele lá de Santa Catarina para falar de um assunto que eu domino. E sabe o que é o mais engraçado? No mesmo dia que ele estava palestrando aqui, eu estava lá no Espírito Santo, palestrando sobre incapacitação balística, sobre confronto com arma de fogo, sobre balística forense. Para quem? Para os promotores do Ministério Público do Espírito Santo. Né? Ou seja, é como a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus está sempre certa. Um profeta não tem honra na sua própria terra. Né? Infelizmente, né? Então, a gente vê que na minha instituição, no meu estado, as pessoas, infelizmente, não valorizam esse conhecimento que eu levo para o Brasil inteiro. E de graça. De graça, né? E é muito importante isso. Exatamente. Porque se um colega, levando esse caso aí que você falou dos policiais que arrombaram a porta, se ele dá um tiro, igual você falou, o tronco encefálico é imediatamente incapacitante. Eles vão falar, por que não deu tiro na perna, por que não deu tiro no... Igual essa história do tiro na perna, por exemplo, é a maior falácia que existe. A gente tiro na perna, não.
Porque um tiro na perna não incapacita imediatamente. A pessoa, você só vai dar a sorte de derrubar alguém com um tiro na perna se o tiro fraturar o osso. Entendeu? E aí, olha a espessura do osso, né? Então, eu falo muito, a gente precisa de fomentar esse conhecimento. Eu já fui para outros estados, quando eu vou para outros estados, na grande maioria das vezes, aí tem meu honorário como professor, né? Porque eu querendo ou não, estou abdicando de tempo com a minha família para ir lá, para dar instrução. Então, mais do que justo eu receber por isso. Mas aqui, para as nossas instituições aqui da região metropolitana, em que eu não tenho que abdicar desse tempo com a minha família, eu vou nas unidades, qualquer unidade policial, do sistema prisional, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Defensoria, Magistratura, vou lá e dou quantas palestras forem necessárias sem custo. E aí você vê o pessoal tendo que gastar para trazer gente de fora para falar aquilo que... Inclusive ele me citou na palestra o tempo todo lá. Né? Se não é o mesmo nível, às vezes até um nível até superior. Nada... não estou comparando vocês dois, não, mas vocês estão no mesmo patamar. Sim, nós trocamos figurinha. O João, um amicíssimo meu, ele revisou meu livro, eu revisei o livro dele. Assim, é um cara que... É o que eu falei, pelo menos foi alguém que eu assino e que eu chancelo. Né? Porque pelo menos não veio um qualquer. Né? Não veio o outro da Cunha, por exemplo, né? Aí é complicado, né? Pois é. Mas é isso, cara. A gente tem que tentar trazer conhecimento para as pessoas. Muito interessante, muito bacana, assim. E falando em Jesus... Sim, aí meu assunto preferido. Vamos mudar aqui o assunto, trazer mais para o lado não religioso, mas espiritual. Eu sou da Igreja Cristã Maranata. Maranata, vem seu Jesus. Eu sou obreiro lá, a gente congrega lá, não estou aqui para passar religião nenhuma. Não. Mas dia 29 agora de novembro, vai ter... Já ouviu falar de trombetas e festas? Não. Fala sobre a volta de Jesus. Glória. Já estão na 5ª edição. Que massa. Trombetas e festas, sim. Vai ser transmitido via satélite para o mundo inteiro. Que massa. Vai passar nas nossas igrejas, né? Sim. Quem tá o convite aí para todos, né? Igreja Cristã Maranata, ela tem no Brasil inteiro. A sede dela é em Vitória, né? Sim. Mas tem no Brasil e no mundo inteiro. Então, vai estar nas nossas redes sociais aí. A mensagem é a volta de Jesus. Jesus em breve voltará. Marcelo. Fica o convite a todos, inclusive a você. Obrigado. O único problema para mim é que foi no dia 29, eu já tenho 2 compromissos da igreja no dia 29 e eu vou ter que escolher um dos 2 para ir. Não, eu sei. Eu tenho 2 churrascos para ir no dia 29. Um dos homens da minha igreja, da minha unidade, né? Que eu faço parte da igreja. Qual igreja você faz parte? Eu sou da Central. Eu sou membro da Central Boulevard, que faz parte da Igreja Batista Central, do Paulo Mazzoni, né? Certo. E sou legendário 23830. E vão ter 2 churrascos nesse mesmo dia. Os 2 da igreja, vou ter que escolher um dos 2 para ir no dia 29, senão até iria lá. Mas vai ficar gravado depois. Aí eu vou assistir. Acesse as redes sociais lá, não é difícil. Com certeza. É uma mensagem muito bacana. Não é voltada para uma religião, é voltada para o mundo, que é um evento. Você falou, você citou várias vezes aí Jesus nas suas falas. Achei isso muito bacana, né? Que não é no nosso meio policial, tem uma certa resistência, né? Exatamente. E é muito gratificante. Passei pelas águas. Eu também. Mas, assim, não deixo de ser policial, não deixo de ser um assessor jurídico, não deixo de falar de polícia. E estamos aqui. As pessoas muitas vezes falam, mas é um absurdo você ser cristão e você falar sobre tiro, sobre arma, andar armado e tudo assim. Gente, mas peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu ser cristão não me impede de ser policial, não me impede de andar armado. Eu ando armado sim, porque se necessário for, eu vou usar minha arma, mas eu oro ao Senhor para que eu nunca precise de usar minha arma, para que nunca seja necessário, mas se necessário for, que seja com a mesma habilidade que ele deu a Davi, que eu consiga combater o Golias, que eu consiga combater a injustiça e seja um instrumento dele aqui na terra. Mas, de preferência, que não precise, né? Mas, se necessário for, com a justiça dele. Então, a gente tem que entender que a nossa atividade é também... nós somos autoridades investidas pelo Senhor. E se não fosse Cristo, eu não sei o que seria de mim. Porque lidar com o que eu já lidei, cara, eu já vi tanta coisa triste, cara. Coisa ruim, Eu já vi tanta morte, criança, bebê morto. Se não fosse Jesus Cristo na minha vida e a certeza da eternidade, eu não sei o que seria de mim, não, cara. Sinceramente. Só Jesus mesmo. Só Jesus. Por isso que eu faço questão de onde eu estiver,
levar a palavra de Cristo, ser um instrumento de Deus. É o que eu falo, a minha pegadinha é essa. O pessoal acha que eu vim aqui falar de polícia, de balística, nada. Eu vim falar de Jesus em primeiro lugar. Que bacana. Todas as oportunidades que eu tenho de falar, eu faço questão de falar de Cristo, porque é por ele, para ele, por meio dele, todas as coisas. Para ele seja dada toda a honra, toda a glória, sempre, para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. Ô, João, o papo tá muito bom, mas demais. Eu sei que você também tem compromissos, sim, né? Mas... Então a gente tem que prezar os compromissos, família, Deus, claro, né? Jesus, a família, os nossos compromissos, né? Então, sim. Mas eu vou querer que você volte aqui depois. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Fazer novos episódios. Com muito certeza. Importante. Eu amei essa entrevista. Que massa. O fato de ser cristão, de você falar de Jesus também foi gratificante, que é muito importante. Que benção. E essa aula de balística, para mim, eu policial civil aposentado, mas falar a verdade, aprendi muita coisa hoje. Fico feliz com isso. O seu livro, tá? A gente encontra ele para comprar em livrarias? Encontra no site da Editora Milênio e no meu Instagram. Se mandar um direct, eu vendo ele autografado. Vou mandar, que eu interessei por esse assunto, apesar de não estar mais na atividade, né? Bom, mas demais. É um assunto, como você falou, é apaixonante, né? Não, com certeza. Tem muito mito aí, e eu recomendo a todos os policiais, todos, viu, gente? Que eu trabalhei 30 anos aí, trabalhei em Porto Cerroso, rouba banco. Sim. E realmente tem muita coisa aí que a gente aprendeu hoje aqui com esses breves momentos aqui, esses minutos aqui de sabedoria. Muito importante. Fico muito feliz, cara. Deixa um recado aí para os nossos telespectadores, para os nossos policiais, principalmente para os policiais da ativa. Com certeza. Meus irmãos, primeiramente, é uma honra ser policial civil, é uma honra poder estar nos quadros dessa instituição maravilhosa, e eu espero que você também sinta essa honra e esse orgulho. E o meu principal recado aqui é falar para você: entregue sua vida ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você já entregou a sua vida a Jesus, parabéns, você tomou a melhor decisão que você podia tomar. Eu tomei essa decisão no dia 17 de abril de 2011. Entreguei minha vida para Jesus, morri com ele nas águas, mas depois, por algumas circunstâncias da minha vida, eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor, me afastando do caminho do Senhor e caí no mundo de pecado, no mundo de imundícia. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, me viu lá no mundo, pecando, cometendo todo tipo de idiotices que vocês puderem imaginar, e me buscou de volta, usando para isso a mulher maravilhosa que é a minha esposa. Luciana, meu amor, te amo. E através dela eu voltei para Jesus e tenho vivido uma vida de plenitude com o Senhor. E quando eu imaginei que Jesus não poderia me surpreender mais, no dia 19 de fevereiro desse ano, aconteceu uma coisa na minha vida que realmente foi uma transformação. Eu sofri um acidente, eu estava fazendo uma atividade de destruição de explosivos e ocorreu um acidente e eu queimei, né? Então a polícia toda sabe disso, eu queimei os meus 2 braços, queimei o meu tórax, queimei o meu rosto todo. Fui hospitalizado no João 23, fiquei 24 dias internado, hospitalizado no João 23, e aquilo que foi uma tentativa de Satanás contra a minha vida, Jesus transformou numa das maiores bênçãos que eu poderia receber. Jesus me acompanhou o tempo todo nesse processo e me transformou ainda mais, mudou ainda mais a minha vida. E hoje, mais do que nunca, eu vivo para Ele, eu vivo por causa do que Ele fez na minha vida. E desde então, eu tenho recebido bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Fui muito transformado por Cristo nessa experiência. E isso aconteceu porque eu voltei para Cristo. Então, se você, meu colega policial, se você uma vez entregou a vida para Jesus e depois acabou se desviando como eu me desviei, não fique com vergonha dos seus pecados, não ache que que Jesus te abandonou porque você o abandonou. Saiba, Ele está pronto para te receber de volta como filho amado e te botar um novo anel nos seus dedos, te dar novas sandálias, assim como Ele fez comigo. Eu voltei envergonhado dos pecados que eu cometi. Mas Jesus, Ele transformou a minha vida e me desvestiu desses pecados, me dando uma nova vida. E para aquele que não acredita em nada disso que a gente está falando, não acredita em Jesus, é muito cético, é muito racional, eu falo, você pode não acreditar em Jesus, mas Ele acredita em você. Eu sou muito cético, eu sou muito racional. E eu posso apresentar para você os motivos lógicos e racionais pelos quais eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu posso ficar falando aqui uma semana sobre quais são as razões lógicas pelas quais eu creio em Cristo. Então, se você quiser saber mais sobre isso,
me chama lá no direct do Instagram, professor João Bosco, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer. O assunto que eu mais gosto de falar é de Jesus, depois vem balística. Primeiro é Jesus. Que bênção. Tamo junto. Ô, João Bosco, muito obrigado. Foi gratificante a sua participação aqui. Ô, gente, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal. Sim. Curte, comente, compartilhe. Muito importante a sua participação. E nós estamos aqui de portas abertas para receber você. Vem aqui bater um papo com a gente, trazer as suas experiências, as suas histórias. Não precisa ser só tiro, bomba. Não, mas tem muitas histórias. O pessoal que trabalha no administrativo também, todas as funções são muito importantes, todo o cargo, toda a função. Então, vem aqui, não espere o convite não, nós estamos aqui de portas abertas. Um abraço a todos. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço, valeu demais, viu? Demais mesmo. Fico muito feliz e voltarei todas as que forem necessárias. Vou marcar sim. Vai ser uma benção. Vou marcar sim, vou te mandar lá depois, te seguir lá no Instagram. Massa. Eu vou pedir um livro para mim, eu vou querer. Pode deixar, que na próxima vez eu trago o livro. Você.